Olá, tudo bem? São 6 horas e 40 minutos. A gente continua com a cobertura das eleições. Hoje, domingo, dia 2 de outubro. Bom, teve uma virada radical, pode-se dizer assim, na apuração dos votos, na totalização dos votos para o cargo de senador da República pelo estado de Rondônia. Nós já estamos com um percentual de quantos por cento, meu querido Ricardo Pianta? Em Rondônia, nós já chegamos a 68,63% das urnas apuradas, quase 70% das urnas apuradas. E virou o jogo. Jaime Bagatoli lidera para a cadeira do Senado com 35,84% dos votos. Passa Mariana Carvalho, que está com 33,58% dos votos. Seguido com Jaqueline, com 11,4%, Expedito Júnior, com 10,05%, Pastor Josenilo, com 1,25% e doutora Rosângela, com 0,59%. Pianta, como é que fica o cenário? Nós temos aí a atual deputada Jaqueline Cassol, ali da região da Zona da Mata, que tem um nome muito forte, politicamente falando, aqui no estado de Rondônia, principalmente levando em consideração o irmão dela, que foi inclusive candidato a governo por alguns dias. Tem aquela questão do problema com a justiça, acabou desistindo antes de ser realmente consagrado que ele não poderia ser candidato. O que houve? Parece que não mostrou essa força política nessa campanha. Jaqueline Cassol divide o mesmo grupo eleitoral de Expedito Júnior. Então, ambos, um tira voto do outro. O fato, na minha opinião, do irmão dela, do Ivo, ter aquele processo de é candidato, não é candidato, isso fez um desgaste também para a imagem, para a campanha, fragilizou. Então, o fato de Expedito Júnior ter entrado no jogo, a situação do Ivo ter entrado e saído, isso tudo fragilizou o nome de Jaqueline Cassol. Isso nos chama a atenção de uma outra situação, que é o seguinte: há dois grandes nomes da política, que é Mariana Carvalho e Jaqueline Cassol, atuais deputadas federais, perdem suas cadeiras como deputadas federais, postularam-se a candidatura ao Senado e agora, nesse cenário, Jaime Bagatoli passa, ou seja, duas deputadas federais que perdem seu mandato nesse ano na cadeira de deputada federal e não conseguiram postergar e chegar ao Senado Federal. Mas em se consolidando esse resultado que a gente tem observado aqui agora, quase 70%, muito provavelmente deve manter essa toada aí. E o Jaime, muito provavelmente, deve ser o próximo senador por Rondônia. A Mariana, diferentemente da Jaqueline, embora ela perca a cadeira dela de deputada federal, ela ganha um legado eleitoral, digamos assim. Ela não sai derrotada dessa eleição em termos de patrimônio político. Dá para ver pela diferença dos votos. Se quiser colocar na tela, Mariana Carvalho até agora 186.445 votos. Jaqueline Cassol 63 mil votos, ou seja, nós estamos falando aí de uma diferença de mais de 120 mil votos. Então, terço, né? A Jaqueline fez um terço desses números. Então, Mariana Carvalho, ela sai dessa campanha, quer dizer, ainda não, né? Isso pode virar, tá ali uma diferença de 2% entre ela e o Jaime Bagatoli, mas Mariana se credencia como uma candidata, uma política, uma pessoa que tem um grande nome e pode postular em outros cargos das eleições, porque ela tem um coeficiente eleitoral, ela tem um culto grande. Jaime Bagatoli, ele vem, claro que ele tem seus méritos, tem seu trabalho ali como empresário, mas ele vem muito colado naquele nome da direita, muito focado, ligado ao nome do presidente Jair Bolsonaro, que quando a gente compara, se a gente somar, por exemplo, ele basicamente fez a votação em números, né, do Marcos Rogério, né, que andaram basicamente juntos. Mariana Carvalho se distancia um pouquinho da votação do Marcos Rocha, que eram aí as chapas que ali foram montadas. Perfeito, então. A gente vai continuar fazendo essa análise e vamos repercutir daqui a pouquinho novamente como está a totalização para governo do estado de Rondônia e, consequentemente, deputado estadual, que eu acho que também é um número que você aí de casa está esperando e está ansioso para saber como é que está essa projeção, assim como também deputado federal. Hoje pela manhã, como votou o atual senador e candidato ao governo de Rondônia, Marcos Rogério? Vamos acompanhar. Resultado expresse realmente, né, o desejo soberano do eleitor de Rondônia e do Brasil. Eu acho que é uma eleição muito polarizada, né? Agora, o Brasil está diante de dois perfis totalmente diferentes, né? Então, assim, o que eu espero
que Deus possa encaminhar para Rondônia e para o Brasil aquilo que representa a melhor escolha. A gente tem uma preocupação muito grande, né, do Brasil, de repente, entrar num caminho de retrocesso. Eu respeito o processo eleitoral, a gente tem que respeitar, né, o resultado das urnas, democracia é isso. Agora, isso não nos deixa isento das preocupações que nós temos. Eu acho que o eleitor está consciente disso, né, daquilo que aconteceu no passado e que nós não queremos ver repetido agora no futuro, né, e é no voto que a gente decide. Então, faço votos, né, de que o eleitor realmente vá à urna depositar justamente aquilo que ele tem no seu coração, que é a esperança de que o Brasil continue um país sério, livre de corrupção e andando para frente, e não para trás. O candidato, inclusive, tocou num assunto que a gente quer repercutir daqui a pouquinho também, é sobre a presença do eleitor nas urnas para votar. A gente faz um apanhado entre nulos, brancos e ausentes. Nós temos mais um candidato que poderia governar o país pela quantidade de votos. Chega a casa de 35%. Mas já a gente fala sobre isso, porque teve uma outra grande liderança que foi registrado o voto com a equipe da TV Meridional aqui na capital também. Isso. Antes da gente mostrar o voto do prefeito Hildon Chaves, a gente vai entrar agora com a Dandara Amorim, que tem mais informações para a gente, que está lá no comitê do União Brasil. Boa noite a quem está aí no estúdio, boa noite Angelita, Dilson, aos nossos telespectadores do Band Eleições. A gente continua aqui na sede do Partido União, a sede do partido do candidato à reeleição do governo de Rondônia, Coronel Marcos Rogério. Por enquanto, a gente está aguardando aqui a coletiva, Marcos Rocha. Por enquanto, a gente está aguardando aqui a coletiva. Ele falou que vai vir, de acordo com a assessoria, quando todas as urnas forem apuradas. Por enquanto, apenas 73% das urnas foram apuradas. E a gente vai continuar aqui, né? Em primeiro lugar está o coronel Marcos Rocha, com 38%. E, em seguida, o Marcos Rogério, com 35%. Volto no estúdio. Então, ainda repercutindo essa situação, temos mais informações já. Nós vamos mostrar como foi a votação do prefeito Hildon Chaves, que votou lá na escola Carmela Dutra, ao lado da primeira-dama Ieda Chaves, que mantém a liderança para essa votação para deputado estadual. Nesta manhã de domingo, o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, veio até o Carmela Dutra para também votar ao lado da primeira-dama, que é candidata a deputada estadual nessas eleições, né? Prefeito, fala um pouco para a gente sobre a expectativa. Hoje, que é uma data muito importante, aniversário da criação de Porto Velho, como é que está para o senhor? Bom, são 108 anos e justamente também coincidindo com o momento cívico mais importante do nosso país, que são as eleições. E Porto Velho, aos 108 anos, é uma cidade em transformação. Nós temos certeza absoluta que ainda vamos mudar muito a nossa cidade, mas existem desafios enormes que já estão sendo enfrentados, como a questão do asfaltamento, e em breve nós estaremos, que eu diria, dando início à obra mais importante do século em Porto Velho, da história de Porto Velho, que é a questão do saneamento básico, água tratada e esgoto. Infelizmente, a nossa capital ainda ostenta o título de, entre as capitais brasileiras, a menor cobertura de água tratada e de coleta de esgoto. Mas nós estamos bastante animados com a perspectiva de ainda neste ano dar início ao processo de concessão da água e do esgoto. E parabéns a todos os porto-velhenses, parabéns pelos 108 anos de história desta terra maravilhosa que nós amamos muito. Perfeito, esse é o prefeito de Porto Velho ao lado da primeira-dama, candidata Ieda Chaves. A gente continua acompanhando essa grande festa da democracia que acontece em todo o Brasil, também em todo o estado de Rondônia. Olho no voto, olho na Band. Aí, pois bem, né? A repercussão hoje, mais cedo, quando o prefeito foi votar, ele foi ao lado da primeira-dama, evidentemente, que é a candidata a deputada estadual. Ô Pianta, vamos trazer os números novamente para a corrida ao governo aqui? São 70 e o quê? Já 75,66% das urnas apuradas e Coronel Marcos Rocha continua na liderança, mas com 38,49%, seguido de Marcos Rogério com 36,02%. E aquilo que a gente avaliava, né? Vocês vejam que o Léo Moraes, consequentemente, a sua votação expressiva logo no início da apuração, muito se deu
pelos votos da capital. Pelos votos da capital, o qual ele tem um grande conhecimento, as pessoas já estão habituadas com o trabalho dele, ele se elegeu por Porto Velho, a família tem uma tradição aqui na capital também, né, Piotr? Agora te pergunto, pegando o gancho da votação do prefeito e a primeira-dama, Pagattoli assumindo a liderança para Senado. A composição, Mariana Carvalho, Coronel Marcos Rocha, Ieda Chaves, enfim... Maurício Carvalho. O prefeito, ele participou pouco da campanha, você acha que... qual a avaliação que você faz acerca dessa estratégia que foi usada por eles? O prefeito participou da campanha, sim, na capital, mas a campanha do Coronel Marcos Rocha não absorveu o nome e todo o capital político do Wildon Chaves, principalmente para trabalhar ali no interior. Apesar dele ter viajado alguns municípios, feito alguns municípios ao lado do coronel, mas nas campanhas do próprio Marcos Rocha, ele não foi usado muito como a sua imagem, seu capital político. Isso mostra, talvez, que no segundo turno eles devam querer usar, porque mostra que Wildon Chaves é uma grande liderança no estado de Rondônia. Votação de Bolsonaro aqui no estado de Rondônia, só para a gente fazer uma comparação, olha só. Se dá também, porque, olha, avalie, né? Aqui no estado de Rondônia, Bolsonaro tem 63,36%. Isso é uma apuração do estado de Rondônia. Consequentemente, o candidato do PL, que é o Marcos Rogério, assim como também Pagattoli, está conseguindo, né, absorver essa votação. Apesar do Marcos Rogério ter conseguido na justiça que o Marcos Rocha não poderia usar a imagem do Bolsonaro, mas o Bolsonaro ofereceu isso de forma muito clara, imediatamente, mesmo depois do resultado do TRE. Ele disse, usem e me abusem. Podem usar a minha imagem. Mas por uma questão jurídica, obviamente, o partido União Brasil não usou, afinal de contas, eles têm lá a Soraya Tronic como candidata a presidente, apesar que em nenhum momento foi associado o nome dele junto a ela. Perfeito. Olha, números para deputado federal. Algumas mudanças estão acontecendo e já, depois do intervalo, a gente continua repercutindo para você. Muito bem, retomando aqui a nossa cobertura, vamos falar de apuração. Deputado federal, como é que está o cenário aí? Olha só, deputado federal, está aqui já em tela, Fernando Máximo vem com 72.314 votos, mais votado até o momento, seguido ele do União Brasil, seguido de... Fernando Máximo está fazendo o fenômeno Marinha Raup lá atrás? Fenômeno Marinha Raup, mais ou menos. Marinha Raup teve na casa de 60... Quase 80 mil votos. Quase 80 mil votos. Ele vem aí com 72 mil, quer dizer, pode chegar aí ao número de Marinha Raup lá de 2014. Já podemos afirmar. Fernando Máximo eleito já. Tranquilamente. Deputado federal. Assim como Silvia Cristina também, do PL, com 42.224 votos. Que cresceu bastante lá no início, estava bem abaixo e agora expressivo. Expressivo, porque tem os votos ali da região de Paraná. Aí, seguido, acredito que o União Brasil faça 2 candidatos, porque vem Maurício Carvalho já com 27.962. Esses 2 primeiros a gente pode já colocar com quase certeza que devem ocupar uma cadeira de deputado, né? O Fernando Máximo e Silvia Cristina eleitos. Aí agora fazendo as contas de coeficiente, muito provavelmente Maurício Carvalho, União Brasil faz mais um. Faça 2 candidatos. E aí entraria Maurício Carvalho. Hoje, agora, toca para a tela pra gente, por gentileza. Neto, Maurício Carvalho vem com 27.962 votos, é o terceiro mais votado. Aparece agora, como abre as urnas do interior, Lúcio Moschini também postulando. Lúcio Moschini, ele vem postulando, então vem Lúcio Moschini do MDB, mas antes disso, pelo coeficiente eleitoral, o Podemos, ele vem com o Rafael Fera. Apesar de ele estar aqui na 6ª colocação, ele sobe por causa do coeficiente eleitoral. Então, Podemos com o Rafael Fera. Fátima Cleide tem mais votos, mas o PT Rafael não Fera, faz. para o pessoal, de repente, conhecer um pouco mais, ele é de Ariquemes, é vereador pelaquela cidade e faz também o papel de o fiscal do povo. Nós temos o fiscal do povo de Porto Velho, que é o Breno Mendes, que a gente vai falar sobre ele depois, e o Rafael Fera é de Ariquemes, muito provavelmente pode ser eleito. A gente vai continuar repercutindo esses números, mas é daqui a pouquinho, né, Neto?
A você, muito obrigado pelo carinho da audiência. Começamos por volta das 4h40 agora da tarde, com a nossa transmissão, levando as informações relativas não só à apuração durante o dia, né? A votação durante o dia, as equipes da TV Meridional Band espalhadas pela capital do estado. Nós também a produção conversando com assessorias no interior para informar a população como transcorreu esse pleito, né? Tivemos a informação de que foi uma eleição basicamente muito pacífica, algo que se dá também pela preocupação que se teve com relação às forças de segurança e à grande operação que esteve presente, né, com policiais de todas as esferas ao longo do dia inteirinho. A gente vai continuar falando sobre a cobertura das eleições, a totalização dos votos, mas é daqui a pouquinho, porque agora a gente faz mais uma vez conexão com a Band Brasil e Mundo para continuar com a apuração nacional.